Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Band Mulher deste sábado, que está começando recheado de assuntos interessantes para toda a família. 12/8, agora é pressão alta? Dr. Gilberto Laorgue Nunes explica sobre essa alteração nos critérios relacionados ao diagnóstico da hipertensão. No quadro Seus Direitos, a doutora Virgínia Lobato Flores esclarece um assunto que gera muita discussão em inventários, o direito real de habitação. A saúde mental dos brasileiros é uma das piores do mundo. O Adriano Sescani foi atrás de respostas para entender esse dado preocupante em mais um episódio do Limonada Zen. E hoje tem o último episódio da série sobre o autoconhecimento do corpo energético e alinhamento dos chakras com a terapeuta integrativa Josiê Pacheco. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só na Simoneto. Já abro o programa aqui com uma novidade, que até não é tão nova assim, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, com o doutor Gilberto Laorgue Nunes, que é cardiologista, você já sabe, nosso colunista aqui do Band Mulher. E, na verdade, é um assunto que atinge todo mundo, porque a gente sempre pensou sobre parâmetros que eram padrões, vamos dizer assim, dessa questão, né, dos números da pressão. E aí, agora a gente teve uma pequena mudança, e nem sei se tão pequena, com relação a esses números. 12/8, doutor, passa a ser pressão alta? Então, Regina, essa foi uma mudança que a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia publicou agora recentemente. Na realidade, isso vem de encontro a um conceito que a gente já tem percebido há bastante tempo e tem explorado no consultório, é que a pressão é um contínuo. Né? Então, que quanto mais alta a pressão, mesmo dentro de níveis antes considerados normais, existe um discreto e gradativo aumento do risco cardiovascular desses pacientes. Então, o que se começou a ver com estudos clínicos é que acima de 12/7 de pressão arterial, o risco começa lentamente a subir. É mais ou menos como o pré-diabetes e o diabetes. O pré-diabetes, o que é? É aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum acima do normal, mas não em níveis de diabetes. O que se viu nesses pacientes há muito tempo atrás? Que o risco deles não é tão alto quanto do diabético, mas é mais alto do que a pessoa que tem uma glicemia de jejum abaixo de 100. Então, com a pressão arterial é a mesma coisa. Então, o 12/8, que até foi, alguns anos atrás, motivo de uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como sendo, vamos dizer assim, a meta, padrão. A meta é considerado normal. Hoje já se viu que não. Então, o que a Sociedade Europeia fez foi criar uma outra categoria, que seria como uma pré-hipertensão, vamos dizer assim, que é os níveis que são acima de 12/7 e abaixo de 14/9. 14/9, acima de 14/9, o diagnóstico é de hipertensão arterial e esses pacientes têm que ser tratados com medicamento e medidas gerais. O que essa diretriz inovou é a sugestão de que esses pacientes, os chamados pré-hipertensos, ou seja, acima de 12/7, eles também merecem uma atenção especial, especialmente se eles têm outros fatores de risco cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, etc. Então, nesses pacientes, que a gente, a princípio, no passado, não fazia grandes intervenções, a gente tem que recomendar atividade física, dieta, parar de fumar, controle do sal, de uma maneira mais incisiva, e se essa pressão não responde a esse tratamento, se entrar com remédio. Tá, mas o 12/8, então, se a pessoa era considerada sempre normal, e agora... É considerada pressão elevada. É considerada pressão elevada. Pressão ela elevada. já vai ter que começar a entrar, talvez, num tratamento. Ela vai ter que fazer medidas gerais, não medicação, em primeiro lugar, mas se ela está acima do peso, fazer dieta, fazer atividade física regular, controlar a ingesta de sal na dieta. Então, são medidas gerais, né? E outra coisa importante também é que a recomendação é que essa pessoa que está com essa pressão acima de 12/7, mas ainda abaixo de 14/9, que ela faça medidas em casa da pressão arterial. E como é que isso tem que ser feito? De preferência com aqueles aparelhos que põe no braço, não no punho, tá? Em 2 momentos do dia diferentes, pode ser de manhã e à noite.
essa pessoa tem que procurar um ambiente tranquilo, com uma iluminação baixa, ficar 5 minutos relaxando e medir a pressão sentado numa cadeira com o braço estendido num suporte numa mesa. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Ou seja, não é uma vez que a pessoa mede a pressão que é a pressão definitiva. Não. Ela vai ter que fazer um apanhado das pressões que vão em uma semana, por exemplo. A recomendação, exatamente, é que ela faça essa medida 2 vezes ao dia, de 3 a 7 dias. Anote e faça uma média geral. Se essa média geral tiver 12 por 7 para baixo, tudo ok, vida que segue. Se tiver acima de 12 por 7, bom, aí temos que entrar nas medidas gerais e se não responder às medidas gerais, se a pressão não baixar com a dieta, atividade física, etc., aí a gente tem que considerar o uso de medicações, especialmente se essa pessoa tem outros fatores de risco. Tá, mas é impressão minha ou é muito difícil a gente achar uma pressão abaixo de 12 por 8? Não é. No consultório, por exemplo, acontece uma coisa gozada no consultório. A gente trata o paciente que é hipertenso, aí ele começa a medir em casa e ele mede, a pressão ontem deu 11 por 6. Aí eu vou parar de tomar o antihipertensivo porque a pressão está baixa demais. Gente, pressão baixa não mata ninguém. Sim. Entendeu? O que mata é pressão alta. Pressão baixa não tem o mínimo problema. Se a pressão está 10 por 6 e a pessoa está se sentindo bem, não tem que parar o tratamento nem nada disso. Mas eu pergunto isso até porque eu, a vida toda, por exemplo, tive pressão baixa, né? E a pressão baixa também pode subir com o tempo? Pode. A pessoa pode ter pressão baixa e, à medida que os anos passam, a pressão tende a gradualmente subir e para as mulheres, especialmente depois da menopausa. Então, existe um aumento mais expressivo da pressão. Então, o fato da pessoa na juventude ter pressão baixa não significa que ela esteja livre de se tornar hipertensa mais tarde, exatamente. E qualquer idade, na verdade, pode também, por exemplo, pode ser um adolescente e ter pressão alta? Pode. É menos comum, mas pode. Uma coisa que a gente tem visto, talvez tenha relação com a Covid, depois da epidemia da Covid, a gente começou a perceber no consultório a chegada de pessoas cada vez mais jovens com hipertensão. E existem alguns relatos de que a Covid, a infecção por Covid, pode propiciar o desenvolvimento de hipertensão. E os sinais, assim? Ela dá sinal, por exemplo, a pressão, quando ela resolve se elevar por algum motivo? Da primeira vez, eu digo assim, que a pessoa não sabe que tem a pressão alta. Infelizmente, não. A pressão alta ela é silenciosa. Então, por isso que é importante as consultas médicas, ou com clínico geral, ou com cardiologista, se fazer a medida de pressão. As mulheres, por exemplo, quando forem no ginecologista fazer a revisão anual, a pressão deve ser medida porque, na grande maioria dos casos, esse é um achado incidental de uma consulta por outra razão. Porque a pressão não dá sintoma na maioria das vezes. O que as pessoas associam, eu estou com dor de cabeça, vai medir a pressão está alta. Muitas vezes a pressão subiu por causa da dor de cabeça e não o contrário. Então, pressão alta, de modo geral, não causa sintomas, é silenciosa, exatamente por causa disso que a gente tem que estar muito atento e sempre fazendo o screening dos pacientes, né, a seleção dos pacientes e a averiguação da pressão, porque, como eu falei, na maioria das vezes é um diagnóstico por acaso que a gente faz. Tá bem, muito obrigada, doutor Gilberto. Eu que agradeço. Até sábado que vem. Gente, como é que anda a sua saúde mental? Olha, dados preocupantes revelam que os brasileiros estão no topo dos países que mais sofrem com estresse e depressão. O Adriano Sescani foi atrás de respostas para entender esses dados preocupantes em mais um episódio do Limonada Zen. De um dia para o outro, acordamos num mundo completamente diferente, com pandemia, guerras, incertezas econômicas, intolerância e desastres climáticos. O nosso manual de sobrevivência parece estar desatualizado. E tudo isso que estamos vivendo só pode trazer consequências ruins para nós enquanto sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, mais de 280 milhões de pessoas sofrem de depressão e mais de 1 bilhão têm problemas de saúde mental. Um relatório internacional aponta que a saúde mental dos brasileiros está entre as piores do mundo, principalmente entre os jovens com menos de 35 anos. Então, é hora de se acolher, é hora de estender a mão para o outro.
Como que a gente vai acolher alguém se a gente não se acolhe? Se a gente não se escuta? Por que a gente não está falando que está doendo, que tá feliz, que tá com vontade de chorar? Por que a gente entrou numa vibe maluca de dar conta de algo que eu nem sei se é da gente mesmo, tá? Tu fala em relação a tudo isso que a gente está vivendo, a saúde mental, a pressão, o estresse? Acho que sim, acho que sim. Acho que tem algo, Adriano, que realmente a gente precisa começar a pensar que a gente está precisando perguntar ao invés de responder. Uma parte importante da gente poder pensar em saúde é pensar que a gente é um só, que não dá para separar esse corpo, esse mental, essa cabeça, esse sentimento. Saúde é um conceito que quando está tudo bem, está tudo bem. A gente só se dá conta quando não está bem. Já ouvi uma frase dizendo que a saúde é ficar menos tempo na doença. Olha Bonito. que bom! Olha que Interessante, bom. né? Claro, claro. Porque, daí vamos pensar no que tu falou, né? O que aconteceu com a gente que a gente passou a fazer lista sobre atributos saudáveis? Tá, vamos lá. É óbvio, isso a gente já sabe, né, Adriano? Caminhar no parque. Olha o dia que tá. Maravilhoso, né? E a gente faz pouco. Muito. Aliás, quando que foi a última vez que tu fez uma coisa na primeira vez? Ixi. Quando que não foi? Não lembro. Quando que foi? É tanta listinha. É isso. É listinha que a gente faz. E o que aconteceu que a gente não tá criando? A gente só produz. O tempo inteiro. É isso, Adriano, é isso. É essas listas infinitas que a gente tem que dar conta. Então a saúde mental é abandonar todas essas listas e tentar seguir o coração? Tentar seguir o coração é uma palavra que é coragem, né, Adriano? Coragem é agir com o coração, né? É poder sentir, é poder de fato sentir o miúdo da vida, a delicadeza da vida. E eu não estou falando de fragilidade, eu estou falando de delicadeza consigo, de delicadeza com o outro, de delicadeza com a vida. O povo jamaicano, eles falam I and I, que é uma cultura já, que é eu e eu. Não é, quando ele vai referir a alguma... Estamos aqui, eu e eu no parque. Ou seja, tu sou eu. A gente está junto nessa maluquice que é a vida. E se a gente ficar nessa separação, nessa coisa de produzir, de trabalhar, de atropelar o outro, a gente está se separando, a gente não está se juntando. Super importante, né? Refletirmos sobre tudo isso que o Adriano Sescani trouxe agora. E eu quero agradecer aqui não só ao Adriano, mas também ao Duca Sescani, que sempre traz esse olhar inspirador, né, dos episódios do Limonada Zen, como vocês têm visto. Como diretor de cena, ele sempre busca ali os ângulos delicados, diferenciados, né? Parabéns aí para toda a equipe da Arruaça Filmes, realizadora do Limonada Zen. Comigo aqui já está a doutora Luy Tomazoni. Hoje vai falar de um tema que eu acho que também a maioria das pessoas já sabe e já viveu em algum momento, ou viveu ou sabe de alguém que tem. Bruxismo. Então, para a gente começar, vamos explicar primeiro para as pessoas rapidamente o que é o bruxismo, Luy. Então, bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes.
E isso pode acontecer durante o dia ou à noite. E normalmente mais à noite até, né? Quando as pessoas relaxam, acredito eu, né? Sim. Mas sim. que problemas o bruxismo pode trazer? Bom, o bruxismo, uma coisa que a gente estava comentando, né, sobre o envelhecimento. O bruxismo acaba deixando a pessoa com uma aparência mais envelhecida. Porque também o dente fica Porque o dente vai gastando, ele vai quebrando, lascando, desgastando. E esse dente gasto, ele começa a ficar mais amarelado, porque vai absorvendo mais pigmentos. Então, quando o paciente sorri, fica aquele sorriso triste, aquele sorriso envelhecido, realmente. Pessoas de qualquer idade podem ter bruxismo? Sim, crianças já têm, né? Crianças já, por serem muito ativas durante o dia, à noite é uma barulheira constante, né, de ranger os dentes, né? Bom, mas isso então, como tu já falaste, pode trazer envelhecimento precoce. E o que a gente pode fazer, né, para tratar isso? Ou seja, o que existe hoje de opções, né? Sim. Então, falando agora do envelhecimento, deixa eu só puxar um gancho para esse assunto que eu acho que é bem legal. Por que a gente envelhece, né? Nós envelhecemos por uma oxidação das nossas células, que por essa oxidação acontecer e liberar radicais livres, vai ocorrendo um envelhecimento. E aí, relacionando com o bruxismo, o que acontece? O paciente que faz bruxismo, vamos dizer à noite, ele não tem um sono reparador, ele não dorme bem. E o fato de não dormir bem causa um envelhecimento. Isso quando ele não dorme, acorda com o próprio ranger, o barulho às vezes também. Sim, é um sono interrompido. Então, bem o que a gente diz, não é um sono reparador. E aí, o que a gente pode ajudar? O que eu posso ajudar nesse sentido? Primeiro, paciente que tem bruxismo precisa dormir com uma placa, né, para proteger os dentes, para que não hajam esses desgastes. Mas a gente sabe também da dificuldade, porque às vezes a pessoa já tem um sono difícil e leve, de acostumar com essa placa, né? Sim. Tem uma dica já que a gente possa, assim... É o tempo mesmo? Como é Sim, que é? é o tempo, mas tem que ser feito alguns ajustes. Eu vejo muito paciente chegando no consultório que comenta que não consegue usar a placa e aí eu vou verificar e a placa está completamente errada. Então tem que ter esse acompanhamento. E paralelo a isso, ao uso da placa, o que eu falo? Essa oxidação que acontece na célula, a gente consegue amenizar ou retardar esse envelhecimento. E para isso entra a parte integrativa, né? Que vocês sabem que eu estou atuando muito nisso. Que é uma batalha. Nossa, mas é muito legal, porque tu consegue avaliar qual é o desequilíbrio que o paciente tem das vitaminas e minerais, repor isso, né? Modular e conseguir retardar esse envelhecimento. Agora, então assim, por exemplo, isso é uma avaliação que tu faz também. Ou seja, Sim. a pessoa vai lá e te diz assim, olha... Eu sei que eu tenho bruxismo e tal. E tu vai avaliar também na fisionomia dessa pessoa se isso já está trazendo Com certeza. Essa questão do envelhecimento. Sim, na fisionomia e através dos exames também de sangue que eu peço, eu consigo ver o que está ali oxidando, o que está em desequilíbrio, que está gerando, inclusive, um envelhecimento. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente pensa na estética. Primeira coisa, né? Mas é um envelhecimento interno, envelhecimento dos órgãos, envelhecimento dos tecidos e das células. E tem como a gente notar, por exemplo, principalmente o profissional, eu digo, né? Quando está no inicinho de um bruxismo, a pessoa ainda não sabe que tem ou não notou. Sim. Mas o dente, ele já começa a apresentar um pouquinho de gasto. Sim, um desgaste diferente. Sim, porque às vezes o paciente, não, mas esse desgaste é porque eu já tenho uma certa idade. Não, tem desgastes específicos nos dentes que a gente relaciona com o bruxismo. E tem mais de um tipo de bruxismo ou todo mundo é o mesmo tipo? Que é o de ranger, enfim, de morder, parece que está mordendo. Tem pacientes que seguram apertados os dentes. Então o desgaste ele é mais plano. Tem pacientes que rangem, então os desgastes às vezes é mais nas laterais dos dentes. A gente consegue fazendo uma avaliação e conversando com o paciente, sentindo também a musculatura, a gente consegue detectar. Para quem fica em dúvida, é um tratamento longo, assim, para bruxismo? Ou seja, vai ter algum momento que ele não vai mais usar placa ou ele vai usar para sempre? Dificilmente, porque é algo assim, desde que tu já tem esse desencadeamento desse bruxismo, né? Tu fica estressado por uma fase, por um período, uma semana, e isso acaba gerando bruxismo. Então, sempre que tu tiver num momento de estresse, por exemplo, tu pode vir apertar. E para encerrar, uma dica, tem ou não? Então,
falando, né, sobre o bruxismo e o envelhecimento, sim, a minha dica é o seguinte: investiga o que está faltando no teu corpo, né, e repõe isso para que tu tenha uma saúde interna, e para o que tu não tem controle, que é o bruxismo, usa a placa. Tá bom. Obrigada, viu, Luí? Obrigada pelas dicas aí. Bom, no quadro Os Seus Direitos, né, a doutora Virgínia Lobato Flores hoje esclarece um assunto que gera muita discussão em inventários, o direito real de habitação. Oi, Regina, um bom dia para o pessoal de casa também. É comum no processo de inventário as partes brigarem pelo patrimônio, até aí nenhuma novidade. Mas o que muita gente não sabe é que a lei garante ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação, que nada tem a ver com a partilha dos bens. Vamos entender o que isso significa? O direito real de habitação tem como finalidade principal garantir o direito constitucional à moradia àquele cônjuge sobrevivente, tanto no casamento quanto na união estável. Assim, com a morte, o companheiro, a parte sobrevivente, independente do regime de bens, terá o direito de permanecer no imóvel que servia como residência do casal, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança. Uma coisa é a partilha, outra coisa é o direito de permanecer no imóvel. Bom, então aquele receio, principalmente quando tem um segundo relacionamento, que os filhos do primeiro relacionamento vão tirar a pessoa do imóvel, ou muitas vezes os filhos do casal vão brigar pelo imóvel, fique tranquilo. O importante é que esse seja o único bem com características de bem de família, né, de residência do casal, para que você tenha esse direito de permanecer no imóvel. Mas surgem dúvidas. Mas se por acaso o cônjuge sobrevivente ou companheiro tem um imóvel no seu nome, podem lhe tirar dessa casa que era a residência do casal? Não, o STJ recentemente entendeu que a única condição que o legislador impôs foi que o imóvel destinado à residência do casal seja o único desta natureza. Outro ponto, este é o recorde de perguntas. Os herdeiros podem cobrar aluguel, por exemplo, 25% do direito do imóvel, 50% do direito do imóvel? A resposta é negativa, não cabe cobrança de aluguel, porque o direito real de habitação ele tem um caráter gratuito. Então, como dizem os corredores do judiciário, até que a morte nos separe e a moradia permaneça. Gostou dessa dica? Eu trago sempre informações do mundo jurídico aqui na Band Mulher com a Regina Lima. Até o próximo sábado. Obrigada, Virgínia, valeu. E já está comigo aqui o Alexandre Pires, que vocês sabem que é sócio fundador da ACG Home Care. E ele vem trazendo coisas muito bacanas, dicas bem interessantes mesmo, né, para os nossos idosos, para quem, não só para quem tem pacientes, mas para quem tem idosos em casa, né? E hoje a gente vai falar de atividade física, aliás, importantíssimo, né? Olha, sem sombra de dúvidas. É tão gostoso falar do idoso, né? Eu adoro falar desse universo do idoso. Trabalho com isso há 25 anos. E tem uma mãe também que está sempre contigo, que é bem idosa. Sempre, com bastante cuidado a minha velhinha. Agora começou fisioterapia, 2 vezes por semana, para a parte muscular, que é exercícios que a gente vai trazer hoje aqui, né, Regina? Então, para o idoso é de extrema importância essa questão da mobilidade, porque ajuda principalmente na questão da deambulação e de evitar as quedas, né? Então eu acho que essa questão do equilíbrio é onde pega mais realmente a questão do exercício. São vários, né? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer é que não dá para o idoso começar do nada e, tipo, precisa sempre passar por um médico, né? Por uma avaliação. Sim. Antes de tudo, gente, procure o seu médico, veja o que tu pode fazer, porque tem toda uma parte cardíaca, né? E hoje o tema foi exatamente essa questão da pressão alta, sobre pressão. Então, gente, tem que fazer essa avaliação antes de começar, porque tem que ser o exercício adequado, nos horários adequados, com a alimentação adequada para não ter erro. Exatamente isso. Bom, a gente começa, eu acho que vamos falar de vários tipos de atividade física, vamos começar pela mais simples e que eu acho que é a mais simpática também para a maioria das pessoas, que é a caminhada. A caminhada, sim, gente. Uma caminhada de meia hora já é o suficiente, conforme os profissionais realmente dizem. Se puder fazer mais tempo, ótimo. Mas uma caminhada, mas é a caminhada mesmo, não é aquela caminhada vou no shopping e volto, ou vou no mercado. Não, é a caminhada pensando na respiração, fazendo no ritmo adequado,
para exercício mesmo. Sim, para atingir uma frequência cardíaca. Exato. Então a caminhada eu acho que quase todo mundo gosta, né? Com certeza. Então agora começa a época de verão, o pessoal indo para a praia, aquela caminhadinha na beira da praia. Verdade. E puxando o verão, águas, né? Hidroginástica e natação. Hidroginástica eu acho que é o que os idosos mais gostam de fazer, né? Porque junta música, então já tem a diversão e tem o grupo deles, eles ficam, além do exercício, ficam no kkk, né, Regina? Então, isso é a melhor parte para eles. E claro, a natação, toda a parte respiratória que a natação traz, além da musculatura, é muito importante. Pilates também é super importante, acho que os médicos super recomendam, né? Eu acho que essa parte, principalmente essa parte do equilíbrio, o Pilates traz bastante, né? Porque ele traz uma consciência corporal diferente de outros exercícios, né? Então essa coordenação é muito interessante com o Pilates, sim. E aliás, o Pilates tem também a outra forma muito parecida, que é o treinamento funcional, né? Que tu também pode colocar, inclusive, Pilates, né? Sim, no treinamento. E que daí tem uma pessoa, aliás, no Pilates também tem, mas eu digo treinamento funcional pode até ser uma pessoa só na tua casa, um personal, né? Exato, não precisa estar numa academia de funcional, que hoje é muito comum, a gente vê em cada esquina tem uma de funcional. Mas tem o treinamento funcional com bolas, com as cordas, tudo isso, né, com os kettlebells, né, acho que é aquele pezinho, se estiver errado, gente, é isso mesmo. Eu também não sei. E daí eles fazem em casa, eles conseguem levar para agilizar esse serviço em casa. Tem a dança, que a gente precisa dizer que também é muito prazeroso, que nem a história do kkk lá da hidroginástica. E a dança super funciona. É verdade. E semana passada a gente falou da dança para a questão da cabeça do idoso. E daí nós já temos tanto a parte física quanto a parte psicológica do idoso sendo trabalhada. Porque é muito gostoso, né? A gente entra em locais da memória do idoso, além da parte física, muito importantes ali na parte da dança. Agora, eu vi que tu comentaste comigo a questão das panturrilhas, né? Exercício para panturrilha. Isso eu achei interessante. Sabe, Regina, eu conversando com médicos da minha equipe, né? Eles me colocaram uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, já tinha escutado, mas eu não tinha dado, acho que a real atenção. Que a panturrilha é o nosso segundo coração. Porque é responsável para quando o sangue está lá embaixo, a panturrilha é que manda o sangue para cima. Olha. Né? Então, esse movimento é feito por isso. Então, a panturrilha é de extrema importância para a gente caminhar. E tem para a mulher também, o que é muito importante, é o agachamento depois de uma certa idade. Daí eu estava vendo uma senhora, uma influencer, né, dos 70 a mais, não é nem dos 60 a mais, dos 70 a mais, ela falando da importância do agachamento para a mulher, né, para a idosa. Então, isso é um exercício que pode ser feito em casa a qualquer momento. Claro, com acompanhamento, mas fazendo o agachamento adequadamente. E minha mãe mesmo agora, com o início da fisioterapia, um dos exercícios que eu notei com a fisioterapeuta foi essa questão do agachamento no sofá. Super importante. Né? Bem interessante. E que também já treina braço, enfim, que também é importante. Sem sombra de dúvidas. Obrigada, Alex, como sempre, pelas dicas. Até sábado que vem. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. O Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial da Simoneta Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneta. Estamos de volta com o Band Mulher e, claro, agora tem Espaço Estilo Simoneto, comigo aqui a Aline Dick, que eventualmente nos visita aqui, trazendo assuntos muito legais. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em moda. Não sei se é fácil de se fazer, né, Aline, em casa, mas está muito em moda, que é o tal do espaço gourmet. Então, a primeira coisa, a pessoa que quiser fazer, né, um espaço gourmet, o que ela tem que pensar? Ela tem que saber o que ela quer que tenha nesse espaço? É importante saber o que a pessoa precisa, né, para a funcionalidade do espaço. E o quão próximo ele está da cozinha ou não. Para definir o que precisa estar de eletrodomésticos, por exemplo, né, eventualmente se precisa de uma geladeira ou pelo menos de um frigobar. Então, algumas louças se vai precisar armazenar nesse espaço ou não. Se está tão próximo da cozinha que talvez não precise. Exatamente. Sim. E, por exemplo, a churrasqueira, porque tem muitos espaços que a gente vê, e ali isso também eu tô até incluindo aí os prédios também que tem os seus espaços gourmets, né? A churrasqueira, ela é essencial, Aline?
Ela não é essencial e existem churrasqueiras a gás, existem outras soluções, né? Mas eu acho que uma casa de gaúcho que se preze, né? Normalmente as casas acabam tendo churrasqueira, já vem apartamentos com churrasqueira também. Nem que seja para fazer aquele picadinho, né? Aquela carne picadinha. Agora, quando, por exemplo, já existe isso, e se for colocar uma churrasqueira, a gente tem que prestar atenção na chaminé, então, né? Sim, é importante por causa do retorno da fumaça, né? É bem importante saber se ela funciona. Até é interessante, assim, em alguns casos, quando é um imóvel pronto, se a pessoa quiser testar para ver como é que funciona, para ver se funciona o exaustor, daqui a pouco fazer uma solução, principalmente se for integrar esse espaço à sala, né? Porque a gente tem que se preocupar com o cheiro, com essa fumaça, porque senão fica a casa inteira infestada de cheiro de fumaça. E se a gente tiver pouco espaço? Mesmo assim, a gente gostaria de ter um espaço charmoso ali que não é a cozinha. Então, acho que tem que ter. Tem que ter, nem que seja só com uma bancada auxiliar para quem estiver fazendo a carne ali. Então, assim, o básico tem que ter churrasco, uma piazinha, porque precisa, e uma bancadinha para ter para a pessoa ter como fazer o preparo, né? Sim. Antes preparar a carne, colocar no espeto e depois ter onde servir. Bom, e os lugares para sentar? Porque daí às vezes a gente pensa assim, bom, mas então tá, é um espaço gourmet, é perto da cozinha, ninguém vai sentar na cozinha, longe da sala, onde tem lugar para sentar. E eu tenho que botar, então, muitas cadeiras? O que eu tenho que pensar? Eu acho que também é uma preferência da família que usa, né? Se tem espaço, pode ser uma mesa. A gente pode colocar uma mesa acoplada ao espaço de essa bancada, né? Ou, eventualmente, tem pessoas que preferem só uma bancada mesmo com banquetas mais altas para ser uma coisa bem informal. Eu preferia assim. Porque fica gostoso, né? Esse momento de troca, socializar, assim, tem alguém... Mas também, por exemplo, no meu caso, fica próximo ao pátio, que também tem mesa e cadeiras. Então, também acho que a pessoa tem que pensar nisso, né? O que está próximo e que dá para aumentar. Exatamente, porque eventualmente tu pode até trazer esses assentos extras, se for o caso, né? Eventualmente também ter algumas cadeiras fechadas num cantinho, é uma possibilidade para a pessoa ter a possibilidade de trazer puxar, mais gente para perto, exato. E que tipo de materiais, assim, na hora de pensar no espaço gourmet, a gente tem que pensar? Eu te diria que o mais importante é a gente ter cuidado com o piso, especialmente um porcelanato acetinado, que não seja escorregadio, é bem importante, porque é um espaço de gordura, não adianta, e que seja um piso fácil de limpeza também. E eu diria também a pedra, né? Quando tu vai fazer a bancada, colocar um granito bom e velho granito, acho que é melhor custo-benefício, a pessoa não se preocupa com essa função de manchas. Existem outros materiais, mas também é muito perigoso, né? Porque daí tu pode derrubar coisas, ou tu pode quebrar. Tem algumas coisas, alguns materiais que são perigosos. Tem. Aí tem a questão de manchar, tem a questão de arranhar, tem também se o espaço é exposto ao sol, algumas pedras são mais delicadas para isso. Então, o melhor, realmente, o granito não tem dor de cabeça nenhuma. Bom, e voltando à história da cozinha, assim, quão perto da cozinha pode ser? Porque daí o que acontece? Às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas então por que não quebrou e não fez tudo uma cozinha? Ou por que não fez tudo um espaço gourmet? Então, quer dizer, eu posso ter esses dois espaços, eles têm que ser próximos, é o mais correto? Não tem correto, acho que cada um tem uma possibilidade, né? Tem casas que tem como e tem outras que não é possível que seja tão próximo. E, eventualmente, as pessoas querem ter espaços com formalidades diferentes. Ter uma mesa de jantar e ter um espaço gourmet com mesa também, para ter essa praticidade, para eventualmente poder isolar. Fiz lá o meu churrasco no domingo, ficou aquela bagunça, aquela sujeira, a gente fecha e deixa para resolver na segunda-feira, né? Com certeza. Mas e às vezes também a questão da descontração mesmo, né? Ele é um espaço onde a gente cuida menos essa questão, como tu disse, de limpeza ou de materiais e tal, porque é um espaço descontraído. Exatamente. É possível que outras pessoas venham participar também desse momento de preparo, né? Então, assim, a gente cuida da nossa casa de um jeito. Outras pessoas não necessariamente vão fazer da mesma forma. Então, se a gente pudesse precaver de alguma forma, acho importante. Tá bem, Aline. Te agradeço muito, agradeço. né? Em nome aí da Simoneto também, que a gente tá sempre no espaço estilo Simoneto aqui. Valeu. Agora tem o quadro Deixa Eu Te Contar. O Pão dos Pobres lançou uma campanha de arrecadação buscando incentivar doações para o FUNCriança. Quem conta mais sobre isso é o gestor da instituição, o João Rocha. Deixa eu te contar, até o dia 27 de dezembro, você pode destinar o teu imposto de renda para o FUNCriança. E uma das organizações sociais mais antigas aqui do Rio Grande do Sul, Pão dos Pobres, que completa 130 anos, será beneficiada com todo o FUNCriança
para garantir os direitos das crianças e adolescentes atendidos nessa fundação. O Pão dos Pobres atende crianças em casas de acolhimento, em espaços de aprendizagem profissional, e um dos cursos profissionalizantes é gastronomia, ressignifica a vida de muitos jovens, colocando eles no mercado e no mundo de trabalho. Então, assim, você contribuindo com o Fundo Criança, vai contribuir com o Pão dos Pobres, uma das instituições mais atingidas também pelas enchentes de 2024. Esse prédio ao fundo nós estamos recuperando, justamente para trazer as crianças de volta e garantir um espaço de proteção, um espaço de carinho, um espaço que promova a vida com dignidade. Então, aproveite e destine seu imposto de renda para a Fundação Pão dos Pobres a partir do Fundo Criança. Bacana, é isso aí, gente. Comigo aqui já está a Stephanie, né? Que vocês sabem, Stephanie Mainardi Ceulinha, nossa dermatologista. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que às vezes incomoda as pessoas. A questão do emagrecimento, que se fala tanto. Às vezes as pessoas emagrecem, conseguem perder o peso que desejavam no corpo, mas não estão satisfeitas com o rosto. Parece que o rosto não perdeu muito. E daí, é claro que as pessoas dizem assim, mas aí é difícil, porque como é que eu vou afinar só o rosto? Aí é que tá, a Stephanie garante que é possível isso, né, Stephanie? É possível, e não é só as pessoas que emagreceram o corpo, mas continuam com o rosto gordinho. Tem pessoas que a estrutura facial e a genética da pessoa é ser magrinha, mas ter um rosto mais cheinho. Maior. Ter mais bochecha mesmo. Então, todas essas pessoas que se incomodam com a bochecha, às vezes com a papada, têm sim tratamento e muitas vezes elas não sabem. Acham que tem que viver com aquilo que incomoda, porque não tem outra alternativa. E eu estava vendo nas suas redes sociais que são várias opções, na verdade, né? A começar pela própria toxina botulínica. Isso, a toxina botulínica é mais no sentido de que quem tem hipertrofia do músculo masseter, que faz apertamento dos dentes ou tem bruxismo, às vezes fica com uma aparência do rosto mais cheinho e mais largo pela hipertrofia do masseter. Então, quando a gente faz a aplicação da toxina nessa região e esse músculo relaxa, dá uma afinada no rosto. Então, por isso que é sempre importante avaliar, porque não é uma fórmula de bolo e não é igual para todo mundo. Claro. A gente vai ter que ver o que a paciente chega e me fala o que incomoda ela. E aí tu vai ver qual é a melhor saída. Eu vou avaliar e vou oferecer o tratamento que vai trazer um resultado mais efetivo e mais bonito e natural. Outro que trata diretamente, por exemplo, a redução da flacidez é o bioestimulador de colágeno, né? Não, o bioestimulador do colágeno é a flacidez, mas não o gordinho do rosto. Sim. Tá, mas eu digo daí se é um outro caso que a pessoa tá muito flácida, tá achando que tá ruim. Aí vai ser o bioestimulador de colágeno. Mas pra gordurinha do rosto, nós temos, por exemplo, o Ultraformer, que tem uma ponteira que o foco dela é a camada adiposa, é a gordura, então faz uma compactação dessa gordura. Então a gente consegue um efeito bichectomia, que é aquela cirurgia que emagrece o rosto, da qual a gente não recomenda, porque tira a estrutura da face, mas o Ultraformer vai lá e compacta aquela gordurinha, fazendo um efeito de emagrecimento muito parecido com o da bichectomia e sem necessidade de cirurgia nenhuma. Nós temos também as enzimas lipolíticas, que são chamadas hoje de esvaziadores. Então hoje, graças a Deus, nós temos enzimas que são específicas para a face, que podem ser usadas na face com segurança para diminuir tanto a bochecha quanto aquele gordinho aqui, a papada quando é gordinha. Tem algumas pessoas que têm o pescoço bem gordinho e aí fica com aquela aparência de que não tem pescoço. Então, quando a gente consegue usar as enzimas, usar o Ultraformer e dar uma emagrecida no pescoço, uma marcada no rosto, diminuir a gordura do submento, que é a papada, tudo isso dá uma aparência de emagrecimento, afina a pessoa. E de fato ela está emagrecendo, a gente está reduzindo aquela camada de gordura nessas regiões. E esses tratamentos, tanto o Ultraformer quanto essas enzimas, pode ser usado também naquelas bolsinhas de gordura abaixo dos olhos, que são chamadas de Malar Mound, ou a bolsinha de gordura infraorbital mesmo, com resultados, óbvio, não iguais de uma cirurgia de blefaroplastia, onde é removida a bolsa toda,
mas reduzindo, amenizando, trazendo um ar de descanso para essa região. Então a gente pode usar em várias regiões do rosto, da papada, do pescoço, com resultados muito legais e o melhor, sem um pós-traumático, sem uma cirurgia, sem nada assim. É tudo feito no consultório, com segurança, com tranquilidade. E pode ser, por exemplo, que essa pessoa tenha várias coisas, vários pontos que ela não goste, e aí se misturam esses tratamentos? Pode, porque, por exemplo, às vezes a pessoa se queixa para mim da papada. Mas ao examinar eu vejo que ela não tem uma prega de posa verdadeira na papada. O que ela precisa é de estruturação do mento e da linha mandibular. Definição. Então, definindo isso, a papada vai ao seu lugar e para de incomodar. Por isso é importante a avaliação de cada caso. Então, o paciente ser muito claro com a sua queixa, tipo, isso que me incomoda. Aí eu vou avaliar, vou palpar, muitas vezes eu tenho que palpar mesmo, como é que tá a estrutura óssea, se tem coxinha de... É muito difícil avaliar por foto, às vezes as pessoas me mandam fotos, mas é difícil porque tem que ser avaliada a estrutura facial mesmo para indicar o tratamento de forma mais correta. Não, e é isso que eu digo, daí de repente, também indo lá, tu consegue dizer, olha, eu posso mexer aqui, mas eu acho que eu vou ter que mexer aqui também. E às vezes né? tem isso também, que às vezes a pessoa tem uma estrutura óssea desigual, goma aqui muito pequeno, então parece que o rosto é todo redondinho. Quando tu projeta um pouquinho o top model look, que a gente chama, que é esse arco zigomático, quando tu melhora o contorno da mandíbula, se cria esse espaço que a gente fala do blush, né? Mais afundadinho e marcado, que traz essa questão de um afinamento, uma elegância para o rosto, que deixa mais marcadinha, com uma impressão de mais magro. Então, tudo tem que ser avaliado, porque muitas vezes a gente não tem que consumir gordura ou tratar gordura. A gente tem que realçar a estrutura óssea para trazer esse efeito que a paciente deseja. Entendi. Muito bacana, porque é bem isso, a pessoa vai lá, conversa, com certeza vai se resolver tudo, né, Stephanie? Tudo tem às remédio, vezes não é numa consulta só e nem em uma sessão só. Não, às vezes é uma associação de tratamentos que a gente faz um planejamento para chegar no melhor objetivo. Com certeza. Obrigada, como sempre, pelas informações e pelas dicas. Vamos então para um breve intervalo comercial. Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e, aliás, já quero falar aí da sua casa, né? Daquele espaço maravilhoso aí, para agora primavera, verão, você aproveitar bastante, jardim, até mesmo um jardim fechadinho. Claro que tem que ter um móvel certo, né, gente? Aquele que fica aconchegante para receber as pessoas. Isso você consegue onde? Na Lemertz, é claro. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Bom, quem acompanha aqui o Band Mulher sabe que a Josia Pacheco, né, tem trazido aí pra gente uma série falando sobre os chakras e hoje é o último episódio, então vamos ver o que ela traz pra gente. Bom dia, pessoal! Hoje chegamos ao final da série que fala sobre a importância do autocuidado do corpo energético para o equilíbrio da nossa saúde espiritual, mental e física. Eu gostaria de ressaltar que a doença é multifatorial e a falta deste cuidado é um dos fatores que nos levam a um sintoma ou diagnóstico. Nos programas passados falamos sobre o alinhamento dos chakras. Já descrevemos o chakra básico, umbilical, o plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e hoje iremos falar sobre o sétimo e último chakra, localizado no topo da nossa cabeça, representado pela cor lilás ou roxa, o chakra coronário. Ele equilibrado é um centro de espiritualidade e de conexão com o divino, que traz a paz interior. Alinhado, favorece a percepção além do tempo e do espaço, a abertura de consciência para o infinito e para a positividade.
E quando ele está em desequilíbrio, pessoal, pode provocar alienação, confusão, depressão, falta de inspiração e propósito. Pode haver falta de fé ou excesso, gerando o fanatismo religioso. Para alinhar esse chakra, podemos utilizar as terapias integrativas. E fora das sessões de terapia, podemos então meditar de 1 a 5 minutos por dia, promover a hidratação com a água, praticar exercícios físicos, aderir à alimentação saudável com pigmentos roxos, investir na conexão com a natureza. Podemos também utilizar a cromoterapia, abusando da cor lilás ou roxa nos ambientes, nos vestuários e acessórios. Cuide-se. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. E hoje comigo aqui é uma pessoa que quem me conhece sabe que somos grandes amigas. Karina Chaves, que bom te receber aqui. Ela, na verdade, é uma das responsáveis pelos meus looks aqui, né, na Band. E a Karina Chaves é curadora de moda, é jornalista também. E ela atende, vamos dizer assim, as marcas gaúchas hoje já tem muito mais espaço nacionalmente por conta disso, né, Karina? Porque tu trouxe essa função, essa opção para as marcas daqui também serem divulgadas fora daqui, né? Exatamente. Primeiro quero agradecer o espaço aqui, né? E dizer que tu estás linda. Por que será, né? Por que será? Não, primeiro, eu quero falar um pouquinho dos looks da Regina. Posso? Deve, claro. Quando a Regina veio pra Band, voltou pra Band, a gente pensou em algo mais clean, mais minimalista, algo que tivesse a ver com a nova identidade do programa. Então, a gente pensa sempre, quando a gente pensa nos looks da Regina, a gente sempre pensa em algo monocromático. A gente brinca com as cores, a gente joga, a gente brinca com os tecidos também. E eu acho que tem dado bastante certo, tem né, dado amiga? Bastante certo, com a ajuda também da Páprica, né, que é a loja que me veste, e que tem esse tecido ultra block que é maravilhoso. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, né, Karina? Que Exatamente. televisão é muito importante a gente ter roupas com caimento, né? Muito. Roupas de boa qualidade. Exatamente. Porque não adianta, às vezes tu olha a foto, tu olha uma modelo, tu olha uma apresentadora, tu acha lindo. Nem todo mundo tem o mesmo biotipo, nem todo mundo tem o mesmo corpo. Quando tu pega a mesma peça, se o tecido não tiver um bom caimento, dá ruim, entendeu? E tem a ver também com o estilo de cada um, claro. Hoje eu sei que tu faz essa curadoria, né, de marcas daqui para muitos apresentadores nacionais, também artistas, enfim. Vamos citar alguns aí para as pessoas? Vamos. Semana passada, eu acho, teve o tributo na Globo com a Fernanda Montenegro. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela estava vestindo peças de marcas as quais eu comunico, né? Então, eu fiquei extremamente feliz. Outra, eu tive, faz mais ou menos uns 20 dias eu estive na Globo e fiquei imersa durante um dia e meio, 2 dias, só vendo como vai funcionar o figurino de Vale Tudo, da nova novela, né, das 9. E assim, independente da novela ou não, o legal disso é que assim, tu entra de cabeça em algo que é muito legal, Regina. O figurino, como é feito, exatamente essa... Vestir todas as idades. Estamos falando de Fernanda Montenegro, que fez 95 anos, completou. E é isso, quer dizer, a importância também não é só uma questão de moda, né? É uma questão de estilo e é uma questão de comunicar o que a pessoa quer passar sobre a imagem. Exatamente, é exatamente isso. Quando a gente fala e eu sempre falo para as marcas, quando a gente fala em personagem, vamos pegar assim, a Solange, tu lembra da Solange, que era jornalista lá, e tal? Sim, no Vale Tudo, no Vale Tudo. No primeiro lá. A Solange de hoje vai ser a Alice Wegman, eu acho, né? Aquela. E antes era a Lídia Bronde. Exatamente. Muito bem lembrado aqui pelo Adriano Sescani, meu diretor. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que a gente não está vestindo a Alice, a gente está vestindo a Solange. Aquela personagem. O personagem. E o personagem tem um estilo, às vezes, que não tem nada a ver com a atriz, o ator, entendeu? Mas é um personagem que foi escrito... Exatamente. E que precisa ter aquele estilo. Certamente tem muita referência de moda, tem muita pegada de moda, tem conversa muito essa questão de tecido, de caimento, é muito legal. Agora, Regina. Karina, é uma escolha bem difícil, né? Tu buscar coisas para as pessoas, porque uma coisa, por exemplo, é eu me vestir.
Outra coisa é eu enxergar isso nas pessoas, né? Eu dizer, bom, a fulana tem esse estilo, ela vai ficar bem assim, o fulano e tal. E tu também faz isso, aliás, com homens, né? Não é só mulheres. Com homens, com mulheres e com crianças, adolescentes, né? Eu quero deixar claro, assim, que eu tenho essa simpatia muito grande pelo mundo da moda como jornalista e eu tenho uma style que trabalha comigo, mas eu sempre sim, porque eu conheço o estilo da pessoa, entendeu? Como é que ela como é que ela passa o dia a dia. Então, assim, ó, o martelo final, né, é meu. Então eu digo assim, ó, não, sempre quando eu falo assim pra Martina, ela, ai, Karina, o que tu acha? Rola ou não rola? Eu falei, não rola. Não rola, a fulana e nem sempre é também, claro, tem um estilo, tem a ver com o programa, com o cenário, com uma série de coisas, mas às vezes a gente tem um estilo mais, por exemplo, confortável e que a gente não quer mudar muito, mas é complicado, porque às vezes não casa, né, com o que tu quer fazer. Exatamente, mas eu acho que às vezes, sempre respeitando o estilo de todo mundo. Eu vou te dar o teu exemplo, tá? A Regina super conversa com moda, ela gosta de moda e fica fácil. Só que tem algumas coisas que ela não curte, entendeu? Exatamente. E a gente respeita. Só que a gente, aos pouquinhos, vai fazendo com que ela saia da zona de conforto. E esse é o nosso trabalho, entendeu? Dentro daquilo que tu gosta, que tu tá acostumada, a gente busca, né, as tuas referências. Mas assim, nem sempre só calça. A gente já colocou saia, a gente já botou vestido. E se vocês prestarem atenção, no passado não muito longínquo, a Regina não usava vestido. Não gostava. Agora ela já usa vestido, entendeu? Mas porque tem um estilo de vestido que eu gosto. Exatamente. Essa é a mudança, né? Da coisa que precisa ser vista. Isso para a televisão. Mas assim, também estamos falando de artistas, é bem isso, né? De homens que às vezes também acham que nem tem isso. E não tem só a ver com moda e com tendência, né? Tem a ver com o estilo mesmo, com o fato como eu falei, da imagem e da comunicação, né? Exatamente, tem uma marca masculina, o Adriano, inclusive, já vestiu. O Adriano Sescani, que é nosso diretor, que também vocês veem aqui no vídeo, né? Que faz o blog Limonada Zen, já veste também alguns desses figurinos. Que chama, posso falar o nome? Claro. Hangar, mas enfim. Claro que pode. O garoto propaganda da Hangar é o Rodrigo Lombardi. E quando começou essa novela que está no ar agora, das 9, nós enviamos várias peças de figurino da marca e ele olhou assim, ele falou assim, bicho, isso aqui é Hangar, eu sou garoto propaganda. Então, assim, isso é legal também, se identificar, sabe? Claro que ele fez uma campanha pra marca, mas como personagem... Ou seja, já tinha tudo a ver com ele. Exatamente, entendeu? Porque ele já tinha feito uma campanha, porque já tinham escolhido ele, porque tinha a ver com a marca e ele tinha... E eu não sabia, a gente mandou, as figurinistas escolheram, o pessoal do figurino escolheu, e eu não sabia que ele era o garoto propaganda. Depois, o pessoal do marketing me disse, mas Karina, ele é o nosso garoto propaganda. Eu falei, gente, que coincidência. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas a moda agora é, sei lá, vamos chutar, mini saia, não sei. Mas não fica bem em mim. Quer dizer, a gente precisa vestir moda ou a gente precisa vestir aquilo que nos valoriza? A gente precisa fazer um balanço dos dois. Claro que assim, ó, tu não vai tapar os olhos porque tá na moda, para as tendências, porque a gente gosta, não vamos, né, vamos ser claras, a gente gosta de estar na moda, seguir tendências, mas tu tem que fazer da tendência algo que seja característico para ti, entendeu? Por exemplo, assim, eu adoro balonê, Karina, adoro balonê. Mas assim, eu acho que a balonê curta, enfim, com toda a perna de fora, não me favorece. O que eu faço? Eu uso uma balonê midi. Então a gente faz esse balanço, entendeu? Tem que entender um pouco o que é melhor pra gente, né? Pra valorizar a gente. Exatamente, não é porque todo mundo tá usando shortinho que eu vou colocar. Não é assim. Eu acho que a gente tem que respeitar o estilo de cada pessoa, entende? Mas a gente pode estar sempre na moda, com as tendências, porque hoje é muito amplo, né? A gama de coisas de peças, de tecidos, de marcas, é muito grande o que nos oferece. Então... E a gente tem algumas crenças limitantes também, acredito eu, com relação a algumas peças. Por exemplo, couro. A gente fala, não, mas couro é de inverno. Hoje em dia, o couro vem coloridíssimo, como a Karina está usando agora,
E é um couro também para o verão. Isso não existe. Couro a gente usa inverno e verão. Mas são crenças, né, que a gente tem lá de trás. Exatamente, são crenças. Então, assim, a gente pode usar couro inverno e verão, depende muito da peça, do recorte, de como que tu vai usar, entendeu? É porque a gente vem de uma época onde só se usava couro no inverno. Então, tu acha que couro não dá para usar no verão? De jeito nenhum, se usa bem colorido E ainda. agora, outra coisa que é importante também é que às vezes assim, ó, a questão de a gente fala de roupa, mas não fala de acessório, né? E aqui, por exemplo, tanto do personagem, quando ela falou, como comigo, por exemplo, ou qualquer outro artista e apresentador que a Karina vá comunicar, então, a moda, também tem que pensar no acessório, sim. A gente já pensa em tudo junto. Sempre. Pra vocês terem uma ideia. Quando a gente conversa sobre, bom, e essa roupa tá aí, ela já me pergunta, e o acessório que tu pensou em usar, qual é? Vai ser de loja? Vai ser teu? Me mostra. Exatamente, né? Porque o acessório, ele tem o poder de mudar totalmente o look, o figurino da pessoa, entendeu? Assim como o sapato também, o né? sapato também. Inclusive, o teu tá incrível. Deixa eu Tá contar lindo esse sapato. A da gente, Cavage, uma marca que também é parceira minha aqui. e a gente pensou no look de hoje por começando causa do sapato. Exatamente. Veja bem. Porque a gente queria valorizá-lo. Porque a gente queria valorizar, porque... E é um acessório também, ou seja... Exatamente. Mas os acessórios, hoje em dia, muito bracelete, brinco, maxi colares, tá tudo muito maxi. Então, a gente tem que ter esse balanço também, sabe? Eu gosto de te citar como exemplo, porque eu acho que tu arranja muito bem os acessórios, sabe? Tu sabe compor muito. Eu tenho muitos também, eu amo, né? Exatamente. Acessório. Então é mais fácil porque a gente sempre acha algum. Karina, quero te agradecer muito, tá? Por tudo, né? Claro, tu sabe, principalmente também por cuidar tão bem de mim aqui no Band Mulher, mas te dar os parabéns porque o teu trabalho é um trabalho inovador e um trabalho muito bacana. Obrigada. E as marcas gaúchas, tenho certeza que são muito satisfeitas contigo sempre. Obrigada. Obrigada! Gente, Band Mulher de hoje fica por aqui. A gente tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e também na Rua Liberdade 46 em Canoas. Bom, gente, até sábado que vem. Agora vem aí Band Entrevista, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.